Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos sempre felizes por mais uma oportunidade de estarmos conversando sobre a Palavra de Deus e aprendendo um pouco mais da sua Palavra. Nós estamos na revista falando sobre o Sermão do Monte e hoje é a lição número 4, que fala sobre mais 3 bem-aventuranças que se encontram em Mateus 5, daqui a pouquinho nós vamos ler. E vamos falar sobre o crente e a paz, a perseguição e a injúria. Nosso versículo-chave de hoje está em Romanos 15, 33, que diz: "E o Deus da paz seja com todos vós." Então, que coisa boa é estarmos falando sobre a paz, né? Sobre o crente que pode ser pacificador. E é importante a gente falar sobre paz no momento onde muitas pessoas andam angustiadas, o mundo está em guerra, uma guerra e contra uma pandemia, contra um vírus, e nós precisamos de paz e nós precisamos ser pacificadores. Como temos aprendido nas outras lições, o cristão é um bem-aventurado. Nós começamos falando sobre o Sermão do Monte, sobre esses versículos que falam sobre as bem-aventuranças. E já temos falado como que esses versículos são como um manual para um verdadeiro cristão, para o cristão genuíno, e que são coisas importantíssimas para que nós estejamos nos baseando para seguir a nossa vida, para termos um caráter cristão, sermos um cristão genuíno. E essa bem-aventurança, as bem-aventuranças, não se tratam de uma felicidade meramente emocional, constituída de alguns instantes felizes. É antes de tudo um modo de vida, uma forma de ser. Então o cristão ele não está feliz, ele é feliz em Cristo, vivendo uma vida de valores, expressando o caráter de Cristo. Então, voltando aqui para Mateus capítulo 5, onde nós falamos sobre as bem-aventuranças, continuando com a lição 4, nós vamos ler de 9 a 12. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, como nós podemos ver aqui, bem-aventurados, felizes, Deus se alegra com os cristãos que são pacificadores, que são perseguidos por causa de Cristo ou por causa de defender os valores em Cristo. E também quando somos injuriados, quando pessoas falam mentiras sobre nós por causa do Evangelho. Nós somos bem-aventurados porque herdaremos o reino de Deus. E começando aqui com essa questão que o cristão é um pacificador, que nós vimos aqui no versículo 9, nessa 7ª bem-aventurança, Jesus ensina que o cristão é um instrumento da paz. Na Bíblia, o termo paz abrange também o sentido de harmonia entre as partes. É essencial o cristão demonstrar essa capacidade de ser pacificador. A verdadeira paz no cristão está quando ele está em sintonia com o seu Deus, quando ele está em comunhão com o seu Deus, ou seja, o pecado nos afasta o ser humano de Deus. Então, quando nos encontramos em pecado, nós não temos paz. Nós ficamos angustiados com o pecado e nós precisamos nos reconciliar com o nosso Deus para termos paz, para gozarmos dessa paz. O pacificador é aquele que vive em paz, espalha a paz e descansa em paz porque teve um encontro real com Deus e é habitado pelo príncipe da paz, Jesus Cristo. Então, uma vez reconciliado com Cristo, uma vez sendo um cristão genuíno, você tem paz. E você deve ser um pacificador, porque a paz, ela não basta habitar no seu coração, não basta você ter paz, você precisa também espalhar essa paz de Cristo às pessoas que te cercam. Em Romanos 12, 18, tem um versículo que é um marco na minha vida, que diz assim: "No que depender de vós, tende paz com todos os homens."
Eu tive muitas experiências no decorrer da minha vida com o meu pai me falando sobre esse versículo. Né? Sempre que eu trazia alguma questão de relacionamento, alguma questão de aconselhamento para os meus amigos, enfim, alguns amigos que estavam em brigas, em conflitos, e ele sempre trazia esse texto: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E hoje é um versículo que eu uso muito, até mesmo, né, nas minhas equipes de trabalho, enfim, no meio dos meus amigos, né? Porque é importante, se depender de você, você não entrar em confusão. No que depender de você, você espalhar a paz. Quem é você na fila do pão? Né? Quem é você numa briga? Quando você está encontra dois amigos brigando, desculpa, você é aquele que vai lá e dá força mesmo para a briga acontecer, ou você sai de fininho porque não quer se envolver, ou você é aquele que vai lá e tenta apartar a briga, tenta reconciliar, tenta pacificar. A Bíblia nos diz que os cristãos devem ser esses pacificadores. Então, quem são vocês, cristãos? Vocês devem sim ser as pessoas que não vão colocar lenha na fogueira, e sim pacificar no momento de conflito, no momento de briga, no momento de confusão. Né? Quem vive em tal estado de pecado, de confusão, não pode sentir paz, porque a paz é a perfeita harmonia e tranquilidade, e Deus é o seu provedor. Então, quando o homem está separado de Deus pelo pecado, essa separação entre criatura e o Criador, entre Deus e o homem, impossibilita este de ter paz. Então, se você não consegue ser um pacificador, você está demonstrando também que você não vive em paz e não está em paz com o seu Deus. E se você está em paz com o seu Deus, você deve também estar em paz com todos os homens. Então, veja bem que é uma paz, né, que é horizontal, você com os homens, e também vertical, você com o seu Deus. E os benefícios de ser um pacificador? Todas as bem-aventuranças, ela nos traz também os benefícios, né? Quando Cristo disse, bem-aventurados os pacificadores, não estava proporcionando uma recompensa especial para os diplomatas pacientes, né? Alguns hipócritas, né, que fingem ter paz, né, que são falsos pacificadores. Ele falava dos que estão em paz com Deus e dos que trazem essa mensagem de paz aos homens, para que estes entrem em harmonia com o Criador, de quem se afastaram por causa do pecado. Então, pacificar é um plano de Deus. Agora, é extremamente importante que se diga que o homem não está separado apenas de Deus quando peca, mas também do próprio homem. Paulo escreveu que devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso está em Efésios 4:3. Então, é plano de Deus que os que têm paz com Ele vivam também em paz uns com os outros, numa comunidade de crentes. Os crentes têm a obrigação de preservar a paz que lhes foi proporcionada mediante o sangue da cruz. Onde há contenda, ciúme e discórdia, não se usufrui o benefício da paz divina. E vocês vão ver que isso é muito importante também na igreja. Por que essa preservação da paz entre os irmãos, no meio da igreja, é tão importante? Nosso Deus nos ensina que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso está em Mateus 18, 19 e 20. Então, com essas palavras, Jesus dá a resposta que a resposta das nossas orações é condicional à unidade entre quem está orando e Deus. E se não estivermos em paz com Deus, não poderemos orar com a confiança de que a nossa oração será respondida. Se não estivermos em unidade com o nosso irmão, não poderemos estar em unidade com o Pai Celeste. Olha que interessante, a quebra da paz horizontal entre os irmãos provoca a ruptura da paz em sentido vertical com Deus. E isso é extremamente importante para que os planos de Deus sejam cumpridos e que os projetos entre os cristãos sejam cumpridos na igreja e que as orações sejam respondidas.
Você já se perguntou que pode ser por isso que muitas coisas não acontecem no meio da igreja? Muitas orações não são respondidas no nosso meio porque nós não estamos em paz com todos os homens. Nós não estamos em concordância com as orações que estão sendo feitas naquele lugar. Nós não estamos dando apoio a projetos, a planos que devem ser colocados em prática numa igreja por causa da falta de comunhão. Olha como isso atrapalha o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, por conta de nós mesmos, nós e os nossos pecados, e nós e as contendas com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Então nós precisamos entender que, como cristãos genuínos, nós precisamos transbordar dessa paz e sermos pacificadores, termos paz entre os homens, com todos os homens, para que a palavra de Deus frutifique em nosso meio, que os nossos planos e orações sejam respondidas. Nesse contexto, a lição também traz sobre a paz entre marido e mulher, né, entre os que estão na mesma casa. É fundamental também que esse conceito seja entendido também no lar, né, entre a nossa família. Nós precisamos de paz para que as coisas aconteçam em nosso meio e para demonstrarmos que somos cristãos genuínos. E qual é a bem-aventurança do pacificador? A paz permite o verdadeiro testemunho ao mundo. Nós vamos ser reconhecidos como filhos de Deus, sendo pacificadores. E nesse contexto também, os pacificadores sofrem porque sustentam os padrões divinos, mostrando que são verdadeiros filhos de Deus. E aí a gente entra nas próximas duas questões aqui das bem-aventuranças, né? Que são os perseguidos e aqueles que sofrem injúrias por conta de Cristo. Né? E por que acontece isso? A última bem-aventurança trata de uma verdade que incomoda muitos, de que seguir a Jesus nem sempre nos livra de confusões e problemas. Na verdade, às vezes os problemas até aumentam porque somos discípulos de Jesus. Por que isso acontece? A própria natureza do Evangelho atrai a oposição dos ímpios. Então a gente tem aquela percepção que nós estamos desagradando o mundo porque encontramos algo muito melhor, que é Jesus Cristo. Então o mundo se sente rejeitado, né? Quando deixamos o sistema mundano e aceitamos o padrão da palavra de Deus, dizemos ao mundo: encontrei em Cristo algo superior a tudo quanto tens. O mundo interpreta essa atitude como complexo de superioridade de nossa parte. Daí o ódio dedicado aos cristãos, como se nós estivéssemos, né, num outro patamar e eles nos enxergassem como julgadores. Mas a verdade é que a sociedade impregnada pelo pecado não aceita que haja algo de maior valor em conhecer Jesus Cristo. E também você deixa as práticas mundanas e muitas vezes você é rejeitado pelos seus próprios amigos, né? Amigos que continuam a fazer determinadas escolhas e você não escolhe mais, né? Você escolhe não seguir mais esse tipo de amizade, então eles te deixam, né? Eles também te perseguem, falam mentiras contra você, né? Então, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Vocês serão perseguidos. E a lição nos traz também vários exemplos aqui em relação também a 1 Pedro. Ali estavam crentes dispostos a identificar-se com o Salvador, firmes em sua devoção a Ele e indesviáveis da separação do mundo. Então, não se identificariam com o mundo para evitar a perseguição. Bem-aventurados nós somos quando não nos identificamos com o mundo para agradar as pessoas. Ela é aquela história de não negociar os seus princípios para agradar os seus amigos. Se tem amigo te cobrando determinada atitude para beneficiar a ele, né, a atitude essa que é contra os princípios bíblicos, você não deve fazer esse tipo de coisa. Nós devemos ser firmes no Evangelho do Senhor e porque seremos bem-aventurados por isso, né? Deus chama os homens à separação para Ele, mas nessa separação Ele os separa do mundo, do qual devem esperar o ódio.
Então, meus irmãos, sejamos firmes e bem-aventurados e que Deus nos abençoe com essa lição.